Então, gente, para começar o terceiro bloco, vou começar com uma questão que foi dada por uma das parceiras desse podcast, do Twitter Awards, ou do TT Literário. E ela disse o seguinte: às vezes é frustrante para mim enrolar a timeline e não ver CRs, que é o Current Reading, que as pessoas fazem muito no Twitter, no Book Twitter em si, que as pessoas vão comentando e tirando prints do livro enquanto estão lendo, que é uma coisa que para mim é impossível, porque eu não consigo me concentrar nas duas coisas ao mesmo tempo, e não VCR as pessoas internacionais. Não podemos culpar totalmente essas pessoas, porque não costumamos muito a valorizar nossa cultura. Isso se estende para os livros e, consequentemente, no consumo. Outra coisa que me deixa chateada é a falta de valorização dos artistas independentes. Infelizmente, é bem mais fácil ver alguém gastar R$ 150 em uma edição de capa dura gringa, o que é até compreensível, porque algumas são lindas, do que gastar R$ 15 em e-books nacionais. Então, gente, chegou a hora da gente falar de preço. O primeiro assunto desse debate é de preço. Quanto vocês pagam normalmente em livros estrangeiros e o quanto vocês pagariam agora se vocês fossem comprar um livro nacional? Eu, Capitulo, sou uma exceção, porque eu prefiro gastar muito mais com o livro nacional do que... Mas é uma questão puramente ideológica minha, sabe? Eu prefiro juntar meu dinheirinho e gastar com livros nacionais, mesmo que eu não saiba muito bem, mesmo que não haja um comentário sobre ele. Eu me sinto uma desbravadora, uma editora, eu adoro procurar lá nas plataformas coisas novas e eu gasto. Agora, assim, nenhum livro de ninguém, nem gringo, nem aqui, nem feio, nem bonito, eu gasto muito, porque é uma questão que eu não tenho. Se eu tivesse, eu dava. Mas como eu ainda não tenho, ainda não sou rica, aí, mas assim, e-book, se eu achar um e-book que me interesse mesmo, eu dou 20 reais, e é isso, assim. Também tem que segurar, né? Porque a gente lê muito, e se for comprar tudo que vai querer, não vai me dar muito certo. E aí, meninas, e vocês? Eu, pessoalmente, para livro traduzido, porque eu não compro livro capa dura, hardcover, desses livros importados. Eu compro o livro se tiver traduzido, que eu gosto do trabalho em português. Livro traduzido, no máximo R$ 40. Se for um que eu quero muito, estourando 50. E e-book eu costumo comprar só nacional. Eu tô lendo muito conto, porque eu tô explorando essa carreira de contista. Eu ando lendo muito conto e eu pago o que tiver na frente. E os contos que a gente costuma ler de livro brasileiro, autor independente, não costuma ser muito caro. O mais caro que eu já vi um livro de autor independente ser foi tipo R$ 10. R$ 10 num livro que um autor provavelmente escreveu, revisou, fez capa, fez tudo sozinho. E ele vai receber, tipo, pela Amazon, no máximo, uns R$ 3, R$ 4, assim. Então, vale muito a pena. E eu acho que se a gente prestasse atenção... Que uma coisa, Rai, que eu vejo muito no Twitter é a galera publicando, tipo, aqueles memes. Eu tenho R$ 2, o que eu faço? Eu queria muito ler, eu tenho R$ 2 só na minha conta. Aí eu fico... Faz tudo. Mas aquele conto ali é R$ 1,99. É literalmente R$ 2 para você ler um conto de um autor independente que não vai ganhar nada em cima disso, só sua leitura e seu feedback, que vai te dar uma leitura muito legal e que vai deixar uma pessoa muito feliz, sabe? Eu acho que vale muito a pena. E eu acho que a galera não presta atenção nisso, que existe esse mercado todo, porque querem ter o livro, querem pegar o físico. E eu acho, sabe, a história é o mais importante. Eu, ultimamente, tenho gastado muito dinheiro com livro acadêmico. Livro acadêmico que tem sido, assim, o preço mais alto que eu tenho pagado, que é uns R$ 60 por aí. O que eu consumo normalmente é e-book. Aliás, eu não sei se eu posso, estou te perguntando se eu posso, eu queria mandar um beijo pra DM, que fez essa pergunta, porque eu e ela, a gente discute isso quase todos os dias. É uma pauta que a gente fala muito, e eu não sabia que ela tinha mandado isso, e a gente sempre debate sobre isso, sempre pensando como as pessoas, tipo, elas menosprezam o que tem aqui, ou não pesquisam, e pagam muito caro em um livro que às vezes nem é tão bom, sabe? Por ter capa dura, ou por indicação.
É isso, eu acho. Eu acho que tem outro ponto também que é bem importante, que às vezes a gente cobra uma qualidade extrema de um livro, assim, independente que o autor fez tudo sozinho e tá lá por R$ 1, tá lá de graça. Aí você quer, aí você joga o pau. Gente, foi uma coisa assim, do nada, ele colocou ali de graça na plataforma e aí você começa a xingar os autores dizendo que não tem qualidade. Eu acho isso também um ponto a se pensar. Segura aí a linguinha, vamos ler, vamos consumir, vamos pagar caro, mas também vamos saber a hora de relevar algumas coisas, né? Que tem que saber procurar mais ou menos o que você quer e saber relevar o que você está lendo, por onde você está lendo. Felizmente, eu diria, eu tive a oportunidade de receber livros por doação e livros de herança, digamos assim, porque herança familiar que eu tenho é livro. Então, graças a isso, eu tenho um livro em casa. Eu sempre fui muito incentivada à leitura para minha mãe. Eu aprendi a ler antes de ir para a escola. Então, a minha mãe sempre quis alimentar em mim esse desejo. Então, eu comprava e compro ainda muitos livros. Eu comprei recentemente 6 livros de uma vez e, assim, foi uma promoção. Só que dos 6, eu posso dizer para vocês que 4 são obrigatórios para a faculdade e os outros 2 são para me divertir. No caso, os que são para me divertir foi A Divina Comédia de Dante e Fahrenheit 451. O resto é tudo leitura obrigatória de faculdade. Eu sou universitária agora, então meu dinheiro que ia para os meus autores favoritos está indo para a faculdade. O que eu estou gastando com os meus livros acadêmicos, que é por volta de R$100, R$150, quase R$200 e por aí vai. Porque com o curso que eu faço também é bem difícil gastar menos. Para quem vai se perguntar depois, eu sou aluna de Direito. E eu já gastei bem mais do que elas falaram aí de faixa etária em livros estrangeiros traduzidos. Por exemplo, o último livro caro que eu comprei foi sobre a Redoma, do Stephen King. Ele custou R$95, foi na Bienal de 2018. E, assim, foi uma ótima aquisição. Ele é o preço normal dele, tá? Ele dificilmente baixa disso. Até porque é um livro muito grande, então é muito difícil você ver um livro que tem quase 1000 páginas custar menos. Gente, se vocês quererem R$30 no livro de mais de 900 páginas, é algo impossível. Desculpa, é impossível. Quando vocês forem comprar um livro e começar a se preocupar sobre o preço, primeiro pondera sobre o quanto ele é grosso. Papel custa caro. E também não é nem só o papel, é questão de, tipo assim, o tradutor recebe por lauda, o preparador recebe por lauda, o revisor recebe por lauda, o diagramador também recebe por lauda. Quanto mais páginas tiver o livro, mais trabalho vai ser para as pessoas que estão fazendo o livro. Então o preço vai aumentar de qualquer forma, é um custo muito grande. Quanto maior o livro, maior o custo. E aí realmente tem que pensar nisso na hora de comprar, né? Então, antes de você surtar e reclamar no Twitter que a editora está cobrando caríssimo por uma produção, querida, pesquisa quantas pessoas estiverem envolvidas dentro daquela produção, quantas pessoas tiveram que ralar para que a produção ficasse linda na tua mão. Aquelas pessoas têm que pagar a conta. Aquelas pessoas são mães. Então, às vezes, o cara que você gasta vale a pena. Eu queria convidar vocês a lerem o livro da Loli, que é o Anticristo. E leiam Som, Sangue e Rosas, que é o conto que eu escrevi recentemente. Está disponível no Wattpad. E se vocês lerem, já vai ser de grande ajuda para nós duas que estamos aqui divulgando também o nosso trabalho. Divulgando demais. Isso é início de minha carreira. Início de nossa carreira, amiga. Eu tô levando com puro profissionalismo. Isso é puro profissionalismo. Vamos à segunda questão do debate de hoje. Ainda atendendo a demanda dos parceiros, toda leitura é válida? Eu vou começar a responder e depois eu vou abrir as meninas. Eu vou dizer sim, mas porém, vocês conhecem minhas opiniões, quem ouviu os episódios anteriores sabe que eu tenho lá minhas ressalvas, que eu tenho lá os autores que eu não leio e não recomendo que ninguém leia. Então, assim, gente, toda leitura é válida desde que você saiba exatamente sobre quem você está lendo, por que você está lendo e com que final você está lendo. Porque você ler um escritor independente é válido, super válido. Primeiro, porque você está ajudando aquela pessoa a crescer e a fazer o nome dela. Segundo,
que você está dando uma grande alegria para essa pessoa de ver a sua história sendo comentada, ver a sua história sendo sentida, sendo apreciada por outro alguém. E terceiro, porque, e não menos importante, porque você está ajudando essa pessoa a pagar as contas dela e a vida dela realmente realizando o sonho dela, que é ser um filho da palavra, um comunicador através dos livros. Eu acho que todas as leituras são válidas. A questão é saber o que você vai fazer com essa leitura, né? Acho que é necessário sempre ter uma leitura crítica do que você está lendo, saber apontar problematizações, aprender sempre, tentar aprender sempre com as leituras que você faz, mesmo que sejam para entretenimento. Eu acho que todo entretenimento também tem... Eu sou da posição de que tudo é político. Então, até a sua leitura de entretenimento e a forma como você se posiciona em relação a ela também é política. Então, eu sempre vejo problemáticas até mesmo nas leituras que eu faço por prazer mesmo. E aí, eu acho que toda leitura é válida, principalmente sendo de um autor iniciante, nacional, independente, porque, primeiro, a Rai disse que é para ajudar a pagar nossas contas, mas para mim, pessoalmente, o que vem primeiro é a minha experiência como escritora. Porque eu quero que as pessoas me deem feedback, eu quero que as pessoas comentem, eu quero que as pessoas leiam e me digam o que estão achando, digam onde eu estou errando. Por exemplo, esses dias, autores nacionais independentes, iniciantes, lançaram livros por aí, e aí virou um grande bafafá no Book Twitter, porque sempre vira um grande bafafá no Book Twitter, quando surgiram algumas resenhas negativas em relação ao conto. Meu posicionamento em relação a resenhas negativas é que as resenhas são muito, muito necessárias e muito válidas, porque todas as leituras e todas as interpretações dessas leituras são válidas. Se você recebe uma resenha negativa te falando, olha, você errou isso, isso e isso na sua escrita, no início da sua carreira, você consegue se modificar mais para frente, se construir melhor, aprender, escrever melhor, porque você está tendo um feedback, mesmo que não seja aquele feedback que você queria. Todo mundo quer um feedback 5 estrelas, todo mundo quer que diga, nossa, sua escrita é perfeita. E é muito gostoso a sensação, mas é muito mais real se a pessoa virar para você e falar, olha, eu li seu conto, achei legal, mas tem isso, isso e isso que me incomodou. E aí, na próxima vez que você estiver escrevendo, você vai pensar naquilo. Então, lendo autores nacionais iniciantes e dando feedback, você acaba ajudando a gente a se construir melhor como autores melhores, que talvez nem seja o que você gosta de ler, mas você ajuda a gente a construir algo que a gente acha melhor, que os nossos leitores dos nossos nichos acham melhor. Então, é muito válido. E eu acho que o feedback para autores nacionais iniciantes é muito necessário, porque a gente só melhora a partir disso. Gente, e a Loli tá aqui falando de resenha negativa. Ela não tá falando de você ir lá e mandar o autor nacional, seja ele iniciante ou experiente, independente, e se matar porque a escrita dele é horrível. Exatamente. Você sugerir suicídio a alguém nunca é certo em situação alguma. Então, você fazer uma resenha crítica negativa é uma coisa. Você mandar o escritor se matar é outra. Façam críticas negativas. Porém, olhem bem o que é que vocês estão falando, porque é outra pessoa escrevendo. É um ser humano que está ali. Exatamente. Exatamente. O problema que a gente tem é isso, que as resenhas negativas acabam gerando bafafá, porque as resenhas negativas viram treta. E a treta sempre humilha, ofende, exclui, suja o nome daquele autor que está começando e que não precisava de tudo isso, sabe? Mandar se matar. Já aconteceu várias vezes com vários autores que o erro da pessoa foi ter, escrito mal. Só escrito mal. Matar, pedir para a pessoa se suicidar porque ela escreveu mal uma coisa. E aí isso não faz sentido nenhum. Eu acho que essa parte não deveria nem existir. Eu acho, na minha opinião, qualquer leitura é válida. Se você gosta de ver aquelas fics super engraçadas que viram memes,
tudo é válido. Agora, sim, você tem que ter consciência, né? Que algumas coisas agregam mais, outras coisas é só para você rir. E com o tempo, com a leitura, acho que a gente vai ficando cada vez mais crítico. Uma leitura que você leu há anos atrás e passou algumas coisas despercebidas, hoje, se você for ler novamente, você vai ser outra pessoa e você vai ter uma visão, mesmo que seja só para curtir, para o prazer que você está lendo, você vai ter uma visão que, nossa, aquele ponto está errado. E eu acho que é aí que a gente tem que focar também, que no Twitter tem muita gente jovem, e ter o cuidado para ler o que é adequado para você. Né? Você tem que ter cuidado nisso, mas quanto à leitura, gente, leiam o que vocês quiserem. Se vocês leem coisas mais fáceis, mais lineares, mais fofinhas, leiam, e com o tempo, eu tenho certeza que vocês vão evoluindo. Não tenham vergonha disso, leiam e interajam. Todas as leituras são válidas, inclusive fanfics. Eu queria falar sobre isso um pouquinho, que eu vi muita gente falando mal de fanfic, e sendo que tem muita fanfic muito boa. É só um gênero, é só uma forma de escrita. Não precisa diminuir isso. E toda leitura é válida, e eu sempre tento ter uma leitura sensível. Toda vez que eu leio um livro de um autor que começou agora, eu sempre tento ver o que aquilo poderia ser. Claro, eu penso nas partes que foram erradas ou se teve alguma problemática e anoto mentalmente. Mas as minhas notas, ou a minha ideia, ou a minha resenha, geralmente é: aquele livro poderia ser mais do que ele é, tipo, se tivesse tudo um trabalho. Porque a maioria dos livros que são nacionais, assim, porque são os que eu mais leio, é só a pessoa. Às vezes tem um ou outro leitor beta, mas é só a pessoa ali dando a cara. Às vezes ela precisa daquele feedback. Então, eu sempre tento ter uma leitura sensível do que aquilo poderia ser, do que aquilo poderia ser a vir. Então, sempre que eu escrevo resenhas, eu falo as partes boas, as partes que eu achei interessante, se eu amei o personagem, se eu odiei o personagem, o que eu não gostei. Então, toda leitura é válida, inclusive fanfic, leia o que você sentir bem. Eu falei de fanfic porque quando eu comecei a ler, a primeira coisa que me incentivou a gostar, eu descobri que eu gostava de ler foi através disso. E escrever também. É só isso mesmo. Gente, encerrando o ciclo de debates, eu queria saber de vocês sugestões, o que eu mesma não tenho. Então eu vou ficar aqui calada escutando vocês falando. Como é que a gente faz para melhorar o incentivo dessas pessoas que não consomem nenhuma literatura nacional? Para ajudar a gente a chegar um pouquinho mais perto da Rússia no ranking, quem sabe, algum dia. Olha, acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que ver é como esse livro vai chegar à pessoa, né? Se o livro não chegar, como é que vão ler? Mas assim, para a gente ler mais, a gente tem que parar com esse preconceito e parar com tá estigmatizando só a leitura clássica. A gente tem que ler o que quer. Por exemplo, eu conheço e acho, nossa, você é inteligente, você é estudioso. Não, gente, eu não sou. Você não tem noção do que eu tô lendo. Isso daqui é comédia, isso daqui é um romance e água com açúcar. Então a questão é você se sentir à vontade com o gênero. Se você gosta de ação, você lê sobre ação. Se você gosta de horror, você lê sobre horror. E assim se adequando. Eu gosto muito de pensar que para ler, para escolher uma leitura, você tem que ter uma inteligência emocional, né? Eu leio de tudo mesmo. Mas assim, eu percebo como eu estou no momento e como vai ser essa leitura para mim. Então, além de, eu queria que as pessoas que estão ouvindo agora, que elas olhassem as suas estantes e que elas doassem os livros delas, que emprestassem. Você acha uma pessoa que não lê ou que talvez possa gostar daquilo, então entreguem esse livro, puxem conversa sobre isso, falem sobre os livros que vocês estão lendo. Porque aqui o mercado editorial daqui, o marketing daqui é muito mais difícil e é muito mais caro. Então, acho que esse papel fica mais para o boca a boca. Então, todos nós que já somos leitores privilegiados temos esse papel de impulsionar a leitura para outras pessoas, tanto jovens quanto mais velhos, e cada um na sua escolha, seja autoajuda, sejam livros religiosos, enfim. A leitura é para todos. Meninas? Vou adicionar aqui que eu acho que projetos como Divulga Nacional, eles devem existir, eles
tem que estar presentes, a gente tem que divulgar os projetos de divulgação, estar sempre presente, conversando, gerando debates, porque é a partir desses nomes, desses perfis hoje em dia que a gente consegue bastante movimentação, até porque muita gente utiliza das redes sociais e as redes sociais são um grande canal para isso. Então, ajudar na divulgação, tipo, você não precisa nem ler. Tem muitos escritores independentes que escrevem coisas que eu não gosto. Eu tenho muitos amigos no Book Twitter que escrevem ação, romance, que não são muito a minha praia, que eu não vou ler, mas quando eu vejo elas publicando, eu divulgo. Então é necessário que a gente mesmo faça a movimentação de divulgação, de estar sempre conversando sobre isso, de chamar as pessoas para ler. Ô, galera, você gosta disso? Você gosta desse nicho de literatura aqui? Leia isso, vai ser bom para você. Então, divulgar sempre com projetos, com a gente, nas nossas redes sociais, no nosso ciclo de amigos. Quando eu tento sempre trazer umas tríades, assim, sabe? Ou umas indicações mais pessoais. Eu sempre faço, tipo, umas gincanazinhas, assim, perguntando para as pessoas o gênero que elas gostam de ler. Ou trazendo, tipo, aventuras com folclore, ou comparando, não comparando realmente, mas fazendo ali um paralelo de uma história estrangeira com uma história nacional. Essa foi uma maneira bem legal que eu achei que teve bastante repercussão, que o pessoal gostou muito, porque é falta de pesquisa. Se você pesquisar, você vai achar algum livro nacional que se encaixe no que você gosta. Mas, novamente, tem que ter aquela pesquisa e tem que ir atrás. Então, ultimamente, eu tenho feito bastante umas indicações mais direcionadas. Eu acho que é isso. Enfim, gente, para encerrar, eu vou responder uma dúvida que eu abri lá no início do programa, mas eu não tinha respondido antes, que é como que as editoras pequenas estão se mantendo, uma boa parte delas, é através do Apoia-se. Então, se vocês conhecem algum escritor que começou em editora pequena ou que é independente e procura publicar o seu livro, seja ele em e-book ou físico, ou conhece uma editora como a Corvus, que está tentando crescer em um nicho específico, e vocês sabem que elas têm uma conta lá, Apoie-se, apoiem. Se vocês podem pagar, se vocês podem ajudar, se vocês podem doar esse dinheiro, doem. Se você não pode doar, divulga que essa campanha está acontecendo. Por quê? Porque quanto mais vocês apoiam essas organizações pequenas, mais essas iniciativas pequenas, mais livros chegam às mãos de mais leitores e mais pessoas dentro do Brasil são formadas como novos leitores da literatura nacional, que ainda pode chegar a encantar pessoas ao redor do mundo, mas isso só vai acontecer se nós incentivarmos aqui dentro primeiro. Então não adianta nada o escritor se esforçar se ele não tiver quem leia. Então é isso, gente. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Agradeço muito a presença de todas as minhas 3 convidadas aqui hoje. Obrigada a cada uma. Eu que agradeço. E continue. Muito obrigada. Amei participar. Continuem trabalhando, continuem produzindo, continuem fazendo o trabalho de vocês, que é maravilhoso. E é isso, gente. Esse foi mais um Entre Sumários Cast. Eu sou a Rai e eu te vejo na próxima. Até lá. Tchau. Uhul! Você acaba ajudando a gente a como autores melhores, que talvez nem seja o que você gosta de ler, mas você ajuda a gente construir algo que a gente acha melhor, que os nossos leitores, os nossos nichos acham melhor. Então, é muito válido. Eu acho que o feedback para autores nacionais é muito necessário, porque a gente só melhora a partir gente, Loli tá aqui falando de bem, é negativo. Ela não tá falando de você ir lá e mandar o apoio nacional, seja ele iniciante, experiente, iniciante ou experiente, e se matar, é horrível. Exatamente. Você sugerir suicídio alguém nunca é situação alguma. Então você
fazer uma resenha negativa é uma coisa. Você mandar o se matar é outro. Você xingar a mãe desse escritor é outra. Humilhar esse escritor é outra completamente diferente. Então, façam críticas negativas. Olhem bem o que vocês estão falando. É outra pessoa escrevendo. É um ser humano que tá ali. Exatamente. Exatamente. O problema que a gente tem é isso, que as resenhas negativas acabam gerando bafafá, porque as resenhas negativas viram treta. E a treta sempre humilha, ofende, exclui, suja o nome daquele autor que está começando e que não precisava de tudo isso, sabe? Mandar se matar. Já aconteceu várias vezes com vários autores que o erro da pessoa foi ter, tipo, escrito mal, só escrito mal, matar, pedir para a pessoa se suicidar porque ela escreveu mal uma coisa. E aí isso não faz sentido nenhum. Eu acho que essa parte não deveria nem existir. Eu acho, na minha opinião, qualquer leitura é válida. Se você gosta de ver aquelas fics super engraçadas que viram memes, tudo é válido. Agora, sim, você tem que ter consciência, né? Que algumas coisas agregam mais, outras coisas é só para você rir. E com o tempo, com a leitura, acho que a gente vai ficando cada vez mais crítico. Uma leitura que você leu há anos atrás e passou algumas coisas despercebidas, hoje, se você for ler novamente, você vai ser outra pessoa e você vai ter uma visão, mesmo que seja só para curtir, para o prazer que você está lendo, você vai ter uma visão que, nossa, aquele ponto está errado. E eu acho que é aí que a gente tem que focar também, que no Twitter tem muita gente jovem, e ter o cuidado para ler o que é adequado para você. Né? Você tem que ter cuidado nisso, mas quanto à leitura, gente, leiam o que vocês quiserem. Se vocês leem coisas mais fáceis, mais lineares, mais fofinhas, leiam, e com o tempo, eu tenho certeza que vocês vão evoluindo. Não tenham vergonha disso, leiam e interajam. Todas as leituras são válidas, inclusive fanfics. Eu queria falar sobre isso um pouquinho, que eu vi muita gente falando mal de fanfic, e sendo que tem muita fanfic muito boa. É só um gênero, é só uma forma de escrita. Não precisa diminuir isso. E toda leitura é válida, e eu sempre tento ter uma leitura sensível. Toda vez que eu leio um livro de um autor que começou agora, eu sempre tento ver o que aquilo poderia ser. Claro, eu penso nas partes que foram erradas ou se teve alguma problemática e anoto mentalmente. Mas as minhas notas, ou a minha ideia, ou a minha resenha, geralmente aquele livro poderia ser mais do que ele é, tipo, se tivesse tudo um trabalho. Porque a maioria dos livros que são nacionais, assim, porque são os que eu mais leio, é só a pessoa. Às vezes tem um ou outro leitor beta, mas é só a pessoa ali dando a cara. Às vezes ela precisa daquele feedback. Então, eu sempre tento ter uma leitura sensível do que aquilo poderia ser, do que aquilo poderia ser a vir. Então, sempre que eu escrevo resenhas, eu falo as partes boas, as partes que eu achei interessante, se eu amei o personagem, se eu odiei o personagem, o que eu não gostei. Então, toda leitura é válida, inclusive fanfic, leia o que você sentir bem. Eu falei de fanfic porque quando eu comecei a ler, a primeira coisa que me incentivou a gostar, eu descobri que eu gostava de ler, foi através disso. E escrever também. É só isso mesmo. A gente encerrando os ciclos de debates, eu queria saber de vocês sugestões. O que eu mesma não tenho. Então eu vou ficar aqui calada escutando vocês falando. Como é que a gente faz para melhorar o incentivo dessas pessoas que não consomem nenhuma literatura nacional? Olha, acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que ver é como esse livro vai chegar à pessoa, né? Se o livro não chegar, como é que vão ler? Mas assim, para a gente ler mais, a gente tem que parar com esse preconceito e parar com tá estigmatizando só a leitura clássica. A gente tem que ler o que quer. Por exemplo, eu conheço e acho, nossa, você é inteligente, você é estudioso. Não, gente, eu não sou. Você não tem noção do que eu tô lendo. Isso daqui é comédia, isso daqui é um romance água com açúcar. Então a questão é você se sentir à vontade com o gênero. Se você gosta de ação, você lê sobre ação. Se você gosta de horror, você lê sobre horror. E assim se adequando. Eu gosto muito de pensar que para ler, para escolher uma leitura, você tem que ter uma inteligência emocional, né? Eu leio de tudo mesmo. Mas assim, eu percebo como eu estou no momento e como vai ser essa leitura para mim.
Então, além de, eu queria que as pessoas que estão ouvindo agora, que elas olhassem as suas estantes e que elas doassem os livros delas, que emprestassem. Você acha uma pessoa que não lê ou que talvez possa gostar daquilo, então entreguem esse livro, puxem conversa sobre isso, falem sobre os livros que vocês estão lendo. Porque aqui o mercado editorial daqui, o marketing daqui é muito mais difícil e é muito mais caro. Então, acho que esse papel fica mais para o boca a boca. Então, todos nós que já somos leitores privilegiados temos esse papel de impulsionar a leitura para outras pessoas, tanto jovens quanto mais velhos, e cada um na sua escolha, seja autoajuda, sejam livros religiosos, enfim. A leitura é para todos. Vou adicionar aqui que eu acho que os projetos como Divulga Nacional, eles devem existir, eles têm que estar presentes, a gente tem que divulgar os projetos de divulgação, estar sempre presente, conversando, gerando debates, porque é a partir desses nomes, desses perfis hoje em dia que a gente consegue bastante movimentação, até porque muita gente utiliza das redes sociais e as redes sociais são um grande canal para isso. Então, ajudar na divulgação, tipo, você não precisa nem ler. Tem muitos escritores independentes que escrevem coisas que eu não gosto. Eu tenho muitos amigos no Book Twitter que escrevem ação, romance, que não são muito a minha praia, que eu não vou ler, mas quando eu vejo elas publicando, eu divulgo. Então é necessário que a gente mesmo faça a movimentação de divulgação, de estar sempre conversando sobre isso, de chamar as pessoas para ler. Ô, galera, você gosta disso? Você gosta desse nicho de literatura aqui? Leia isso, vai ser bom para você. Então, divulgar sempre com projetos, com a gente, nas nossas redes sociais, no nosso ciclo de amigos. Eu tento sempre trazer umas tríades, assim, sabe? Ou umas indicações mais pessoais. Eu sempre faço, tipo, umas gincanazinhas, assim, perguntando para as pessoas o gênero que elas gostam de ler. Ou trazendo, tipo, aventuras com folclore, ou comparando, não comparando realmente, mas fazendo ali um paralelo de uma história estrangeira com uma história nacional. Essa foi uma maneira bem legal que eu achei, que teve bastante repercussão, que o pessoal gostou muito, porque é falta de pesquisa. Se você pesquisar, você vai achar algum livro nacional que se encaixe no que você gosta. Mas, novamente, tem que ter aquela pesquisa e tem que ir atrás. Então, ultimamente, eu tenho feito bastante umas indicações mais direcionadas. Eu acho que é isso. Enfim, gente, para encerrar, eu vou responder uma dúvida que eu abri lá no início do programa, mas eu não tinha respondido antes, que é como que as editoras pequenas estão se mantendo, uma boa parte delas. É através do Apoia-se. Então, se vocês conhecem algum escritor que começou em editora pequena ou que é independente e procura publicar o seu livro, seja ele em e-book ou físico, ou conhece uma editora como a Corvus, que está tentando crescer em um nicho específico, e vocês sabem que elas têm uma conta lá, Apoie-se, apoiem. Se vocês podem pagar, se vocês podem ajudar, se vocês podem doar esse dinheiro, doem. Se você não pode doar, divulga que essa campanha está acontecendo. Por quê? Porque quanto mais vocês apoiam essas organizações pequenas, mais essas iniciativas pequenas, mais livros chegam às mãos de mais leitores e mais pessoas dentro do Brasil são formadas como novos leitores da literatura nacional, que ainda pode chegar a encantar pessoas ao redor do mundo, mas isso só vai acontecer se nós incentivarmos aqui dentro primeiro. Então não adianta nada o escritor se esforçar se ele não tiver quem leia. Então é isso, gente. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Agradeço muito a presença de todas as minhas 3 convidadas aqui hoje. Obrigada a cada uma. Eu que agradeço. Muito obrigada. Amei participar. E é isso, gente. Esse foi mais um Entre Sumários Cast. Eu sou a Rai e eu te vejo na próxima. Até lá. Tchau. Esse foi o Entre Sumários Cast. Esse episódio foi escrito e apresentado por Rayane Silva, Loli Hanhartz, Iris e Capitu. E os links para nos seguir no Twitter estão na descrição deste episódio. Para você, essa energia é: o amor é sobre mais do que isso, entende? Qual é a palavra mesmo, hein? Ah, sei. Compromisso. O amor é sobre compromisso. É entender que a vida às vezes quer na rotina mesmo.
Mas essa é uma das coisas mais bonitas do mundo. A citação vem do livro Ninguém Sabe Lidar com o Amor, do Felipe Salim.